Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 15. Também vamos ler no capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ainda no 12, os primeiros 3 versos. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos. Senhor, que privilégio, Senhor. Numa noite em que muitos estão se embebedando, outros estão se drogando, outros estão distantes de Ti, mas nós estamos no Teu santuário. Nós estamos para Te adorar, para Te louvar, para Te honrar como nosso Deus e nosso Salvador. Por isso, nessa noite, Senhor, ensina-nos pela Tua palavra. Que o Teu Espírito vá à frente e faça dos nossos corações uma terra boa, de modo que a semente da palavra possa frutificar na vida de cada um de nós. Nós oramos, entregando este tempo de reflexão na palavra nas Tuas bondosas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Para informar, o pastor Evander está num retiro de pastores, lá em Resende, e o pastor Hélio certamente está lá na Ciméria, e o pastor Guto na Expansão. Então, o Rega 4, eu não sou nem o Rega 3, né? Porque tem o 1, o 2 e o 3, eu sou o Rega 4. Né? Mas com privilégio eu estou aqui hoje, mais uma vez. Queridos irmãos e irmãs, essa história pede algumas leituras que nós vamos fazer. Como de praxe, né? Sempre eu gosto de ler vários textos para a gente ver frutificar a palavra na nossa vida. Mas me acompanhe. Você está com a Bíblia aberta? O verso 1 do capítulo 15 diz assim: Depois destes acontecimentos. Isso me faz pensar que eu não posso prosseguir com a explicação, a exposição do texto, sem que a gente considere quais são os acontecimentos que o texto está mencionando. E aí, então, a primeira coisa é que Abraão recebe de Deus uma promessa, como você e eu. Nós, quando abrimos a Bíblia, nós encontramos infinidades de promessas que estão disponíveis a todos os que creem. Ou seja, quem tem fé, lê a Bíblia, se dá de frente com uma promessa, está em condições de, pela fé, abraçar e dizer: eu quero isso para mim.
Certa feita, um jovem que cuidava da informática na sede aqui regional da igreja, lá no Rio, entrou no meu gabinete e falou assim: bispo, tenho uma surpresa para o senhor. Falei: qual é a surpresa? Ele disse: puseram a Bíblia no computador e conseguiram contar quantas promessas tem na Bíblia. Falei: é mesmo? Ele falou: é. E quantas tem? Ele falou: 7.700, e eu não lembro mais a dezena. Eu disse: está errado. Ele falou: ô bispo, não pode estar errado. Computador não erra. É matemática. Algoritmos. Eu nem sei bem o que é algoritmo. Eu dei isso há tantos anos atrás que eu nem lembro mais o que é isso, né? O negócio é filosofia e teologia. Mas ele olhou para mim e disse: o senhor entende de Bíblia, mas o computador devassa tudo. Eu falei: eu vou te provar. Ele falou: é mesmo? Eu falei: como? Eu falei: você tem um salmo predileto seu? Certamente, quantos aqui tem um salmo predileto que você já leu dezenas de vezes? Muito bem. Todo crente tem alguns textos prediletos, não é verdade? Falou: já. Você já leu quantas vezes esse salmo? Ele falou: mais de 100 vezes. Já aconteceu, depois de você ter lido este salmo, mais de 100 vezes, como você falou, de repente você volta para ler, e de repente, no meio do salmo, 2, 3 palavras que você já tinha lido centenas de vezes, saltam da Bíblia, tocam no seu coração, você se sente quebrantado e ali se deslumbra como um novo horizonte para a sua vida, porque Deus começa a falar algo diferente e apontar para você uma nova promessa. Já aconteceu? Ele falou: já. Eu falei: isso aí, meu filho, é o Espírito Santo. Então você pega as tuas 7.000 e multiplica pelo infinito. Porque quando abrimos a Bíblia, nós nos defrontamos com palavra viva do Deus vivo, que traz para nós cenários novos, traz para nós promessas e desafios. Foi isso que aconteceu com Abraão. Muitas pessoas pensam que Abraão, com a promessa de ir para uma terra que mana leite e mel, estava buscando prosperidade. Até porque nós vivemos numa sociedade onde prosperidade, todo mundo está buscando isso, né? Fazendo cursos, se preparando, afinal, todos nós desejamos ser prósperos, né? Isso é inerente à condição humana. Abraão também certamente não escaparia disso. Porém, a verdade é que, se você ler o texto, você vai ver que ele tinha servos e servas, tinha gado, tinha rebanho, mas faltava uma coisa, que para ele era a coisa mais valiosa. Faltava um herdeiro. E aí você diria assim: mas poxa, mas é um negócio tão sério assim, ter um herdeiro? Numa sociedade patriarcal e, de certo modo, nômade, o herdeiro era a previdência social dele. Porque na tradição patriarcal, os filhos cuidavam dos pais. Então, quem não tinha filhos estava destinado a uma penúria quando não pudesse ser mais produtivo. Então, ter muitos filhos era ter garantia de futuro. Não só que o seu nome fosse perpetuado, mas também alguém que ia cuidar dele quando ficasse velho, quando ficasse idoso. Então, Abraão recebe o desafio, porque Deus disse para ele: de ti farei uma grande nação. Estas palavras se tornaram chave, cativaram Abraão, fazendo ele deixar. Veja bem, se você abrir o seu celular depois de sair daqui e pedir para ver a Mesopotâmia, você vai ver que é um vale entre o rio Tigre e Eufrates, uma região próspera, onde ele habitava. E Deus disse: de ti farei uma grande nação. E ele deixa tudo isso para trás e marcha, levando o seu sobrinho, filho do seu irmão, Ló. E nós, quando
somos desafiados a tomar posse de uma promessa, muitas vezes através de um apelo, nós atendemos, vamos à frente. A nossa impressão é que as coisas vão acontecer como acontece tudo na nossa sociedade hoje. Você pega um pacotinho de pipoca, bota no micro-ondas, em poucos segundos você tem um saco de pipoca para desfrutar vendo a televisão ou fazendo outra coisa. Só que com Deus, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Confunde todos nós, né? Então você vê, você sente Deus, você atende o apelo e você diz, eu quero isso para mim. E aí você espera que vá acontecer. Abraão, de certo modo, pensou dessa maneira, mas, olha, me acompanhe com a sua Bíblia aberta. No mesmo capítulo 12, Abraão atendeu o apelo, Abraão marchou, e quando ele chegou na terra, a primeira coisa que ele enfrentou foi fome. Como era uma sociedade pastoril, a fome vinha como fruto da falta de pasto para o gado, para as vacas, não geravam leite, não geravam filhos. Esse processo, certamente, a gente lê aqui como se fosse de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas são de anos. O homem que está atendendo a promessa de Deus, o homem que ouviu a voz de Deus, está enfrentando necessidade. Mas como se não fosse pouco, em função da necessidade, Ló levava também o seu servo, levava o seu gado, e diante da necessidade começou a haver conflito. Então, não só o servo de Deus, que recebe uma palavra de Deus, começa a enfrentar necessidade, como enfrenta conflito familiar. O texto seguinte do capítulo 3 diz que Abraão e Ló se separam, e se separam por causa do conflito entre os seus empregados, uma confusão tremenda. O versículo 9 do capítulo 13 diz assim, acaso não está diante de ti a terra? Peço-te que não te apartes de mim. Abraão falando com Jó, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E Abraão foi no outro caminho. Ou seja, o servo de Deus tem uma promessa, Deus fala com ele, e ele começa enfrentando necessidade. Como continuar, ele enfrenta um conflito de família. Mas como se isso não fosse pouco, olha o capítulo 14. Não vou ler. Aqui narra que levantou-se. Ele está peregrinando pelas campinas com seu rebanho, com sua esposa, com seus empregados. E se levanta, de repente, uma grande guerra mundial. Você está pensando aqui em termos do Oriente Médio. Diz assim, guerra de 4 reis contra 5, ou seja, 5 reinados contra 4 reinados, e o servo de Deus está no meio da guerra. Aí você vai me dizer, mas ele não é o servo de Deus, Deus não chamou ele, Deus não deu para ele uma promessa. Por que essas coisas estão acontecendo? E Deus o leva no caminho a defrontar-se com um outro servo do Deus Altíssimo. Diz a palavra aqui, Melquisedeque. E Abraão, ao encontrar-se com o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe dele bênção, sustento, creio que numa hora já limite. Abraão estava, quem sabe, depressivo, quem sabe, será que eu estou enganado? Será que falaram para mim coisa que não vai acontecer? Tudo isso passando pelo coração dele. E o capítulo 15, então, começa a descrição. A primeira coisa que acontece com Abraão, depois que ele tem um novo encontro com Deus, através daquele sacerdote, é que vem a ele a palavra do Senhor. Você pode repetir comigo? Veio a ele a palavra do Senhor. Quando você estiver na caminhada,
e você estiver enfrentando, às vezes, uma necessidade, ou você estiver enfrentando um conflito de famílias, lembre-se, dê lugar à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é sobrenatural, meu irmão. A palavra do Senhor, deixa eu lembrar para você o que fez a palavra. Você abre a Bíblia e diz assim, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uma tradução que eu considero melhor do texto hebraico é: o Espírito de Deus pairava sobre o nada. Então Deus proferiu a sua palavra. Disse Deus, haja luz. Quando Deus intervém, quando a palavra de Deus intervém, nasce luz. E luz na Bíblia quer dizer entendimento, compreensão. E mais, reproduzindo para você uma experiência do Novo Testamento. Jesus tinha como habitação a casa em Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos. Jesus, no Evangelho de João, por 3 vezes, Jesus peregrina até Jerusalém, da Galiléia para Jerusalém, se hospeda na casa de Lázaro, Maria e Marta. E depois, no capítulo 10 de João, os judeus querem matar, Jesus volta para Galiléia, para a região do Jordão, e recebe lá a notícia que Lázaro havia morrido. E que Lázaro estava muito enfermo. E no caminho ele fica sabendo que ele havia morrido. E chega lá, encontra, Marta vai ao encontro dele e diz: Senhor, meu irmão morreu, mas se estiveras aqui, ele não teria morrido. O que Marta estava dizendo para Jesus? Mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Ela estava dizendo assim: eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor já fez. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer muitas coisas, mas aqui acabou, ele está morto. Jesus é encaminhado por elas até o sepulcro. Havia uma pedra, os mortos eram envoltos em linho, que era o tecido mais fácil e comum entre eles. E Jesus diz: tira a pedra. E Marta novamente, e as pessoas dizem: já é de 4 dias, 3 dias, cheira mal. Jesus tira a pedra. Então, entra em cena a palavra do Senhor novamente. Estão lembrados? Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. A igreja primitiva, por volta do século IV, V, os pais da igreja discutiam que Jesus, nesse momento, falou: Lázaro, vem para fora. Não falou: vem para fora, porque se ele falasse vem para fora, todos os mortos naquele lugar iam ressuscitar. Sabe por quê? Porque há poder da palavra do Senhor. O que o Senhor diz, Ele realiza. Muitas vezes Ele precisa trabalhar na sua vida. Muitas vezes Ele precisa trabalhar no seu coração para fazer frutificar a palavra que Ele deu. Ele precisa corrigir muitos dos nossos passos, corrigir muitos dos nossos pensamentos, para fazer aflorar a sua promessa e a sua palavra. E essa palavra que chega a Abraão dizendo: não temas. Ora, diante de tantas vicissitudes, tantas dificuldades, Abraão estava recolhido na sua tenda. Por que eu digo que ele estava recolhido na sua tenda? Se você me acompanha, o texto bíblico, lá no versículo 5, diz assim: então conduziu-o para fora. Ou seja, Deus estava falando com ele na tenda interior. A tenda desses povos nômades tinha 3 partes. A última parte fechada era do casal, do patriarca. Depois da família, e depois tinha um pequeno átrio, onde recebiam até visitantes. Ou seja, Abraão estava recolhido no seu canto.
Quantos aqui tem um cantinho que você gosta de ficar sozinho, vai para lá e fica brigando com Deus, discutindo, Senhor, por que está acontecendo assim? Senhor, tinha que ser assado e tal. Quantos aqui tem um cantinho que você gosta de ficar só você e Deus, não é? Então, Abraão estava lá. E Deus diz para ele, não temas, eu sou o teu escudo. O salmista diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Se você está atemorizado por alguma situação, busque o Senhor. Ele dá libertação. É isto. Não temas, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. E eu digo para você, o teu galardão também será sobremodo grande, se você perseverar, se você insistir, se você não é dos que voltam para trás. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Deus está disposto a dialogar com você, mas diálogo é na intimidade. Você tem que cultivar essa intimidade com Deus. Que haverá de me dar, Senhor? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa é que vai ser o meu herdeiro. A isso respondeu o Senhor, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora. Ou seja, o tira daquela depressão, o tira daquele momento de estar para baixo, e diz aqui, vem cá, que eu vou te mostrar. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode, vai ser assim a tua posteridade. Isaías capítulo 40, Isaías faz uma exposição ao povo agora já no cativeiro. E diz assim para eles, vocês pensam que os deuses da Babilônia são maiores que o Senhor? Eles desfalecem. Os seus pés ficam em ruína. Quem som do universo? Quem colocou as estrelas no firmamento? E ele começa a descrever a grandeza do Senhor. E o salmista, e essa afirmação, volta a acontecer em muitos momentos, através dos salmos, grande é o Senhor e digno de louvor. A maioria dos salmistas experimentaram, porque a poesia é uma expressão da alma e do coração, de um coração tocado. Eu, de vez em quando, dou uma de poeta. Quando nasceu, cada um dos meus filhos escreveu uma poesia. Quando eu fiz 25 anos de casado, fiz uma poesia para minha esposa. Porque é alguma coisa de gratidão, que nasce da nossa alma, né? Alguns estão sempre com essa alma efervescente, são os poetas, né? Eu não sou um poeta. Ou seja, faz aflorar de nós esperança, convicção, confiança, fé. Então, diz o texto, Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe, irmãos, os historiadores dizem que habitavam mais de 500 mil pessoas já nessa época no vale do Tigre e do Eufrates. Mas a gente só sabe o nome de Abraão e de Ló. Sabe por quê? Porque ele creu no Senhor. E quando você crê no Senhor, Deus te dá relevância. A sua fé faz sentido. Mas não faz sentido só para você. Faz sentido também para a sua família. Faz sentido para as pessoas que te cercam. A sua fé gera coisas concretas. Gera coisas novas. Quando você abre o livro de Hebreus, no capítulo 11, é uma descrição dos heróis da fé. Pessoas que conviveram com outras milhares cujos nomes nós não sabemos. Porém,
Deus as destaca pela sua postura de fé, por sua convicção, pela sua certeza, pela confiança nas promessas de Deus, pela maneira como Deus já falou com elas. E é isso, e é exatamente isso que eu gostaria de te convidar. Deus vai entrar em aliança com Abraão e vai cumprir a promessa. Mas até o último momento do nascimento do seu filho, Deus vai desafiando Abraão. Porque, sabe, Deus quer ver Abraão como referência, como pai de muitos, como testemunho. Hoje, passado mais de 4.000 anos, porque a geração de Abraão é de mais ou menos 2.000 antes de Cristo. E nós estamos falando desse homem, porque a sua fé colocou o seu nome na coluna dos heróis da fé. Hoje é uma grande oportunidade de você tomar posse da promessa que você já recebeu, de receber a força do Espírito Santo para você vencer os desafios. Como Abraão venceu, Deus deseja a sua vitória. Paulo diz que a gente em Cristo é mais do que vencedor. Hoje é o dia de você tomar uma decisão de se tornar, tomar posse de se tornar mais do que vencedor. Nós vamos ficar em pé e eu vou convidar o Ministério do Louvor. E aquele cântico que cantamos, Deus de promessa, Deus de milagres, Ele está presente, Ele quer abençoar, Ele quer realizar sinais na sua vida, Ele quer mover coisas no seu trabalho, na sua família. Então, em nome de Jesus, se você está num momento como Abraão, no fundo lá, no fundo da tenda, sai para fora que Deus quer te mostrar coisas para você, em nome de Jesus. Coloque sua vida nesse altar. Eu quero clamar por você. Quero orar contigo.